Quem tem rinite alérgica sabe que em algum momento vai ter que usar um medicamento. Pelo menos é isso que a gente acha, doutor. Essa ainda é a base do tratamento para rinite alérgica? O uso de medicamentos? Primeiramente, a gente tem que fazer a higiene ambiental, né? É, Tanto no trabalho quanto no quarto domiciliar, né? A gente tem que fazer uma limpeza, evitar carpete, cortina, bicho pelúcia, cachorro, gato, tudo que acumule muito ácaro, né? E lugares muito úmidos, fechados, também causam esse tipo de desconforto que é alérgico, causa mofo, fungos, né? E aí, fazendo essas medidas, não resolvendo, claro, além disso também lavar bastante o nariz, as narinas com soro fisiológico, tomar muito líquido, hidratação. Passado isso, não resolvendo o quadro, aí a gente tem que lançar a mão realmente de uma medicação, que a maioria das vezes tem um pouco de corticoide envolvida. O que o corticoide faz? Qual é o papel dele nesses medicamentos? O corticoide tem a ação primeiramente, é desinflamar a mucosa que está inflamada. Desinflamando, ele consegue fazer com que a anatomia do corneto ele volte ao tamanho normal, para a pessoa poder respirar normalmente e também não produza tanta secreção em fases agudas. E, e existem hoje uns corticoides muito eficazes que não dão tantos efeitos colaterais. Então, a gente usa até por um tempinho mais prolongado, mas sempre acompanhando com o otorrino, né, para fazendo exames também, para ir vendo como que está esse controle. Não pode usar assim indiscriminadamente. Como é que é o uso do antialérgico em comprimido ou em solução? Porque é um medicamento que é vendido nas farmácias, a Exatamente. gente cada hora compra um, alguém fala que está tomando de um tipo. Tem algum perigo no uso dos antialérgicos? O antialérgico, hoje em dia, tem alguns que são muito sedativos, né? As pessoas acabam tendo muita sonolência, então não pode estar usando discriminadamente. E existem agora as medicações que são mais eficazes e não dão tanta sonolência. Aí a gente acaba indicando, mas cada caso a gente tem que tratar individualmente. Passar no otorrino em consulta para ser prescrito um antihistamínico, um antialérgico, sempre associado com um spray nasal também, né, quando não tem o efeito com as medidas anteriores. Esses medicamentos, eles são usados durante uma crise ou mesmo que a pessoa não esteja em crise, ela vai continuar tomando? Podem ser usados nos dois tipos, durante a crise, por um tempinho mais prolongado, e através também de uma prevenção. Pode ser se prevenir de não ter crise, aí começa com essa medicação antes, um período de Outono, outono, primavera, que é exatamente, geralmente quando aumenta. exatamente, começa antes para realmente evitar a ter essa crise numa estação um pouco pior. Usar esses medicamentos, assim, de forma contínua por vários meses, vai trazer que tipo de efeito colateral? O problema mesmo que causa muito efeito colateral são os vasoconstritores, aquelas gotinhas que a gente pinga no nariz e desobstrui na hora, assim. Tem uma ação de 4 a 6 horas e depois que acaba essa ação, o nariz volta a entupir. E aí a pessoa aplica novamente essa medicação e acaba viciando, né? E tem um efeito colateral. Se usar por muito tempo, também pode desenvolver cardiopatias, problemas cardiológicos, né? Então, essa medicação, os vasoconstritores, tem que ser muito cauteloso em usá-los. Não é nada desse discurso de é só um remédio para o nariz, é só uma gotinha no nariz. Não é nada disso, não. Pode ter efeito colateral e ninguém Sim. quer desenvolver esse tipo de problema por conta de uma rinite alérgica. Então, é importante procurar mesmo o médico que vai dar. O Exatamente. médico já vai dar essa receita, então, para fazer o que fazer na crise, o que fazer para manutenção. O paciente, Com para certeza. controlar, tem que sair com toda essa orientação. Tem que sair com todas essas orientações. A gente tem a pergunta aqui de um telespectador da Bahia, que é uma pergunta que todo mundo que tem rinite alérgica vai querer saber um dia. Agradecemos ao Clóvis Tavares pela participação. Doutor, a rinite alérgica tem cura? Olha, Camila, a rinite alérgica, a gente considera que ela tem controle, tá? Cura mesmo, assim, tem alguns casos, através de vacina, que a pessoa pode ficar dessensibilizando, né, aquele determinado produto, mas o que a Mudar gente... de cidade? exatamente, e evitar realmente aquilo que está agredindo, né?
Então, realmente é essa orientação que a gente dá. Não é cura, é a gente conseguir, então, se afastar do que está causando Exatamente. e aprender a viver com ela. Exatamente. Então, Clóvis, cura mesmo não tem, mas tem controle. A gente já viu aqui a importância de uma recomendação correta dos medicamentos, mas nos próximos blocos nós vamos falar sobre a vacina. O doutor falou sobre alguns casos. Será que é para todo mundo? Já serve? Já vale a pena investir? E também sobre o controle ambiental. Nós vamos prestar atenção o que tem em volta da gente que pode estar prejudicando a rinite alérgica, que a gente nem imagina. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Peço licença ao nosso convidado por um instante. O doutor João vai continuar com a gente hoje durante todo o programa. Mas nós vamos agora parando mais um pouquinho para refletir sobre os nossos desafios da vida. E nós vamos, em especial, refletir, é claro, procurando soluções. E muitas vezes a solução parece que está difícil de ser encontrada. A gente tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra e não tem resultado. E aí, nesse momento, nós devemos nos lembrar de que nós talvez estejamos procurando no lugar errado. Nós devemos procurar sempre as soluções no alto. E nós vamos agora, então, exercitar a importância dessa relação com o mundo espiritual. Nós vamos aprender com Jesus, o educador celeste, qual é o roteiro que nós devemos qual é o roteiro que nós devemos percorrer na nossa vida, corrigindo, para que nós consigamos alcançar então esse equilíbrio, essa solução para os nossos problemas. E Jesus nos ensina uma estratégia muito forte no seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando Jesus chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou como que dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Do Evangelho de Jesus está no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, de autoria do educador Paiva Neto. E nós encontramos na página 76 dessa versão que eu tenho em mãos. É um estudo que nós fazemos sempre com este olhar de amor ensinado por Jesus em seu novo mandamento, em espírito e verdade. E aqui nós temos este exemplo de Jesus numa passagem da Bíblia Sagrada muito marcante, momentos antes de Jesus ser preso e logo após crucificado, Jesus orava. E quando seus discípulos dormiam de tristeza, muitas vezes é dessa forma como nós agimos diante de um problema, acabamos ficando tão tristes que nós deixamos de agir, ficamos parados, sofrendo apenas sem ter nenhuma atitude. A lição de Jesus a estes discípulos e a todos nós é a de levantar, orar e trabalhar para não cair em tentação. E a tentação, aqui o jornalista Paiva Neto sempre nos lembra, não está relacionada só às questões da sexualidade, como muitos imaginam, mas a todas as posturas, as atitudes que prejudicam a nossa vida. A preguiça, a falta de esperança, a maledicência, o orgulho. Que consigamos, então, orar e trabalhar para nos mantermos firmes no caminho do bem. Nós vamos agora, nesse momento de estudo e prece, conduzido pelo irmão Paiva Neto, continuar fortalecendo, então, o que há de melhor dentro de nós. Essa mensagem é dedicada a você e a sua família. São 59 anos de comunicação 100% Jesus.